Atos 2, versos 42 ao 47. Acompanhe aí a leitura. Antes disso, é bom situar os irmãos, aqueles que não estavam semana passada. A passagem anterior, nós tivemos um momento especial da igreja, onde Pedro traz o seu primeiro sermão. E naquela pregação, muitas pessoas, muitos judeus que se amontoaram ali para ver aquele fenômeno que estava acontecendo, que eram pessoas falando em outras línguas, por volta de 120 pessoas, falando em línguas, em outros idiomas, linguagem diferente, que eles estavam surpresos, alguns dizendo até que talvez eles estivessem bêbados. Pedro trata de esclarecer e faz uma grande pregação falando a respeito de Cristo e da sua ressurreição. Cristo morreu para pagar pelos pecados deles, e eles deveriam então, diante disso, se arrepender de seus pecados. Diante da questão que eles levantam, que faremos, pois? Pedro então diz, se arrependam e creiam, e muitos creram. Cerca de 3.000 pessoas creram e foram reunidas à igreja. Agora o texto que nós vamos ler hoje, ele fala como viviam estes crentes, como vivia a igreja do primeiro século, como vivia a igreja primitiva. Então, vamos ler agora como era a maneira de viver destes irmãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Relato breve e muito importante, que mostra como a igreja se comportava antigamente, como viviam os crentes de antigamente e como nós devemos viver hoje. Esse é um belo exemplo para nós, é um belo retrato para nós de como a igreja deve caminhar. Aqui nós temos um exemplo de uma igreja vibrante, uma igreja que agradava ao Senhor com a sua postura e, consequentemente, crescia. Esta era a igreja do primeiro século, ou igreja primitiva, e nós podemos nessa noite, meus irmãos, aprender muito com essa igreja, e o meu objetivo é que venhamos, de fato, a aprender com essa igreja. O texto de Atos dos Apóstolos é um relato histórico, e é um relato precioso para nós, porque ele nos dá princípios que podem e devem ser aplicados pela igreja hoje. Eu tenho dito que nem tudo que acontece em Atos vai se repetir, e nem tudo que temos registrado em Atos precisa ser copiado pela igreja do nosso tempo, mas o que nós temos neste texto que nós acabamos de ler, são princípios fundamentais para a vida da igreja de todas as épocas. E nós também queremos, diga-se de passagem, ser uma igreja impactante, uma igreja vibrante, como esta igreja do primeiro século. Bom, a primeira coisa que nós percebemos quando lemos o texto, observamos o relato do capítulo 2, é que aquela igreja era uma igreja que se dedicava. Quando você lê as primeiras palavras do verso 42, é que eles se dedicavam. Aqueles irmãos tinham uma paixão, um entusiasmo, uma empolgação, uma dedicação, que é digna de ser copiada por nós. Aquela igreja não se caracterizava, meus irmãos, pelo tamanho do seu templo. Aquela igreja não se caracterizava pelos shows que ela promovia. Aquela igreja não se caracterizava porque ela tinha uma propaganda legal na televisão. Aquela igreja não se caracterizava pelas suas programações. Aquela igreja não se caracterizava pela fachada que ela tinha. Aquela igreja se caracterizava pelo seu caráter, as qualidades que ela demonstrava, pelas suas
práticas. Era isso que marcava aquela igreja, coisas que eles se dedicavam. E ao que eles se dedicavam? Já que dedicação é a palavra que encabeça todas as qualidades desta igreja. Tudo que nós vamos ver aqui é encabeçado por esta palavra. Eles se dedicavam ao quê? É isso que nós vamos ver. Dedicação é a palavra-chave deste texto. Então, ao que eles se dedicavam? A primeira coisa que o texto nos ensina é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O foco era exatamente o ensino dos apóstolos. O foco era as Escrituras. Eles estavam preocupados, irmãos, com o que as Escrituras ensinavam. Eles não estavam preocupados, Júlio, em procurar milagres. Eles não estavam preocupados, Luiz, com experiências miraculosas. Eles não estavam preocupados em shows, experiências místicas. Não. Eles estavam preocupados e se dedicavam em primeiro lugar com a palavra, com as Escrituras. Se nós fôssemos olhar na Ara esse texto, lá está registrado com a doutrina dos apóstolos. Era com isso que eles se preocupavam e se dedicavam tanto. Nós lemos durante o culto, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, Paulo diz: olha, Timóteo, aquilo que de mim você ouviu, que de mim aprendeu, instrua outros. Era isso que eles estavam preocupados, em aprender isso, para instruir outras pessoas. O ensino dos apóstolos era a chave da igreja primitiva. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, Pedro diz assim: olha, vocês devem desejar, como criança recém-nascida deseja o leite, assim vocês devem desejar a palavra. Já pensou? A criança esperneia, chora, até mamar. Depois que ela mama, está satisfeita. Pedro diz: assim devemos desejar ardentemente a palavra, o ensino. Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, mais uma vez, ele ressalta isso. Timóteo, cuide de instruir outras pessoas no ensino do Evangelho, na palavra. Fazendo isso, você está aprovado diante de Deus. Cuide disso, Timóteo. Se preocupe com o ensino, se preocupe com a palavra. Essa deve ser a sua prioridade, Timóteo. Estudar e ensinar a palavra. E a igreja perseverava nisso. E hoje, como é que tem que ser? Qual deve ser a postura da igreja hoje? A igreja dos nossos dias deve ter a mesma prioridade. Ela não mudou. Continua sendo a mesma igreja do Senhor Jesus e precisa priorizar o ensino das Escrituras. Nós temos que ser dedicados hoje ao ensino dos apóstolos, à doutrina. Pastor, para com essa história de doutrina. Doutrina, essa é uma palavra politicamente incorreta para muitos nos dias de hoje. Quantas vezes você não já ouviu aquela frase do tipo: não me fala de doutrina, eu não quero saber de doutrina. Já ouviu, Júlio? Muitas vezes, né? Ou então, aqueles mais espirituais: eu não quero saber de doutrina, eu quero conhecer Jesus, não é? Já ouviu isso? E tem irmãos até que puxa o E, né? Jesus. Que tolice. Isso só mostra o quanto estamos distantes do caráter saudável desta igreja do primeiro século. Igreja que se dedicava à doutrina dos apóstolos. Porque qual era a doutrina dos apóstolos, meus irmãos? Era a doutrina de Jesus Cristo. Eles aprenderam com Jesus e, consequentemente, ensinavam outros. E era nisso que eles estavam preocupados, em se dedicar ao estudo, ao aprendizado, para poder, também depois, ensinar a doutrina. Os ensinamentos dos apóstolos. Era uma igreja devotada à palavra de Deus. Era uma igreja preocupada com o ensino que recebiam dos apóstolos. Nós falamos
nas semanas anteriores. Falamos muito sobre estar cheio do Espírito Santo, não é? Pois é. Meus irmãos, não existe um crente cheio do Espírito Santo que não seja cheio da palavra. Se ele não é cheio da palavra, ele também não é cheio do Espírito. Não tem como. Não tem uma igreja cheia do Espírito Santo que seja uma igreja vazia da palavra de Deus. Isso não existe. Não tem como ser assim. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que estuda a Bíblia e é uma igreja que tem a sua vida enraizada nessa palavra. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós vamos estudar mais adiante as características, por exemplo, dos irmãos de Bereia. Lembram-se? Nós vamos chegar lá. Eles, tudo o que ouviam, examinavam nas Escrituras para ver se era aquilo mesmo. Eram irmãos que eram dedicados na palavra. E no Antigo Testamento, o que nós temos a esse respeito? Oséias, capítulo 4, verso 6. O profeta diz que, ali ele é boca de Deus, dizendo: o meu povo é desprezado por quê? O meu povo é rejeitado por quê? Porque rejeitou o conhecimento da palavra. Olha a consequência aí. Quando aqueles irmãos da igreja do primeiro século abordavam algum assunto, eles buscavam saber, não o que os famosos da época diziam, não o que os filósofos, os gregos diziam a respeito de determinado assunto, eles iam examinar Paulo nas Escrituras, o que a Bíblia falava a respeito daquele determinado assunto que eles iam abordar. Era assim que vivia a igreja do primeiro século, aqueles novos crentes, juntamente com os outros 120, cerca de pouco mais de 3.000 irmãos, eram assim que eles viviam, dedicados na palavra. Meus irmãos, nós não saberemos como nos portar em situações da nossa vida, das mais simples às mais complicadas, se nós não conhecermos a palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus, para sabermos nos posicionar a respeito dos assuntos, dos mais simples aos mais complexos da nossa vida. Precisamos também perseverar na doutrina, no ensino dos apóstolos. É assim que a igreja agrada a Deus, aprendendo e vivendo a palavra. Mas não era só isso. Tinha uma outra característica marcante nesta igreja. Era uma igreja que se dedicava no ensino da palavra, se dedicava na doutrina dos apóstolos, mas também era uma igreja que se dedicava à comunhão. Se você observar aí ainda no verso 42, não saímos do verso 42, a igreja se dedicava à comunhão. Comunhão, essa é uma palavra conhecida nossa, é uma palavra conhecida no grego, significa koinonia. E esta koinonia envolve um compartilhar, um repartir, o ter alguma coisa em comum, desfrutar de comunhão. Irmãos, isso é algo precioso que sempre existiu. Mas ao entrar o pecado no mundo, a primeira coisa que o pecado afetou, uma das primeiras, não posso dizer a primeira exatamente, talvez uma das primeiras coisas, que ao entrar o pecado no mundo foi afetada, foi a comunhão. E a gente vê logo qual é o resultado. Gênesis 4 registra que um irmão matou o outro. A comunhão começa a ser rompida. A comunhão começa a ser quebrada. Mas a Bíblia diz que nós somos um só corpo em Cristo. Aquele povo era assim. Aquele povo era um corpo só. Eles tinham relacionamento, eles se dedicavam um ao outro. Era uma igreja que desfrutava de comunhão. Deus estava presente no meio deles, a comunidade toda compartilhava do seu espírito. A despeito das suas diferenças, das suas dificuldades, havia um laço comum que os unia, que os estabelecia como um só corpo, uma só igreja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Tinham tudo em comum, viviam uma intensa comunhão. Essa é a característica mais marcante que a gente encontra
no texto que nós lemos. Nos 6 versículos que nós lemos aqui, o que mais se destaca é a comunhão entre estes irmãos. Eles correspondiam àquilo que Jesus orou a respeito deles. Em João 17, verso 21, Jesus disse, orando, a fim de que eles sejam um. Eles corresponderam à oração do Senhor Jesus. Isso era demonstrado não só pelo tempo que eles passavam juntos, o verso 44 vai dizer, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, não só por passar tempo junto, mas até por assistir um ao outro nas suas necessidades, diz o texto. Bom, essa comunhão era marcante. Quando lemos essas passagens aqui, logo alguns já começam, opa, pera aqui, olha só, a Bíblia também fala de comunismo. Não. A Bíblia não fala desse comunismo que se prega nos governos ditadores dos nossos dias. Não. O comunismo dos nossos dias é uma distorção. Aqui, este tipo de comunismo que nós temos aqui, não é um comunismo forçado, não é obrigatório. As pessoas assistiam umas às outras generosamente, por amor. Faziam uma divisão generosa e voluntária. Não era forçado. À medida que alguém tinha necessidade, outros supriam. Generosamente. Esses irmãos tinham uma unidade teológica, mas eles tinham também uma unidade física, uma unidade prática. Eles faziam parte de um só corpo, de uma só igreja, uma só comunidade, do povo de Deus, da família de Deus, e eles assistiam uns aos outros nas suas necessidades, se interessavam uns pelos outros, tinha interesse entre estas pessoas, elas se preocupavam umas com as outras e manifestavam isso no cuidado diário, de modo que compartilhavam até mesmo seus bens à medida que alguém tinha necessidade, socorriam-se mutuamente. Veja, meus irmãos, o texto não está dizendo que nós precisamos a partir de agora sair vendendo os nossos bens ou propriedades e dividindo. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está deixando bem claro para nós, e o princípio a ser imitado aqui, é o princípio da generosidade e do amor. Este sim, generosidade e amor, precisam permear os nossos relacionamentos. Não é algo forçado, é voluntário. Inclusive, nós vamos chegar lá, capítulo 5, nós temos o caso de Ananias e Safira, não é? Eles tinham propriedade. Aliás, muitos destes tinham propriedades, e nem todos vendiam. Ananias e Safira não eram obrigados a vender sua propriedade. Eles poderiam tranquilamente ficar com elas, como Pedro bem disse. Portanto, irmãos, o texto não está dizendo que é para você sair vendendo sua propriedade. Mas nós não podemos esquecer que a descrição de Lucas nos mostra um companheirismo, um estar de acordo, um se preocupar um com o outro. Mas veja bem, tudo isso só faz sentido se estiver unido a Cristo, se emanar de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Só esse companheirismo é que serve, porque estar em Cristo é ao mesmo tempo ser corpo, é fazer parte deste corpo, cuja cabeça é Cristo. É só esta comunhão no corpo de Cristo é que é uma comunhão distintivamente cristã. Os ímpios no mundo podem se unir para algum propósito, mas esse tipo de comunhão aqui, em Cristo, é uma comunhão cristã. E eles perseveravam nesta comunhão. Mas não era só isso. Além de perseverar, além de se dedicar à comunhão, eles se dedicavam em algo mais. Ainda aí no verso 42, ele registra para nós que eles se dedicavam ao partir do pão. Pela descrição da frase, nós percebemos que não era qualquer refeição. Lucas está se referindo aqui à ceia do Senhor.
Na liturgia da igreja antiga, no culto, na ordem do culto, a celebração da ceia era sempre acompanhada de orações, de ensinamento, de louvor a Deus. Ou seja, tudo o que tem aqui fazia parte desta grande celebração. E a ceia era um momento, o ápice desta celebração. Era um momento onde imperava a alegria naquela reunião. Eles se reuniam para adorar a Deus, se reuniam para agradecer pelo perdão e para celebrar a ceia juntos. Aquele era um momento de comunhão. Eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles louvavam a Deus juntos, eles investiam um no outro, se preocupavam uns com os outros. Aquele momento de partir o pão era um momento de fato de comunhão, de celebração, de alegria. Meus irmãos, nós precisamos encarar a ceia com a mesma reverência, com a mesma dedicação. A ceia do Senhor é um alimento espiritual para as nossas vidas. Nós não podemos negligenciar a mesa do Senhor. Nós precisamos de igual dedicação. Mas não é só isso. Eles se dedicavam então ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam no partir do pão, e o texto diz ainda que eles se dedicavam às orações. Se dedicavam às orações. Esta é o quarto ponto que eu quero destacar. Se dedicavam à oração. Independente de ser uma oração formal ou informal, uma oração em momentos definidos ou de acordo com as exigências das circunstâncias, esta igreja estava continuamente orando. Aliás, a oração era o combustível da expansão missionária dessa igreja. À medida que oravam mais, a igreja avançava. Nós vemos que eles oraram antes de serem enchidos com o Espírito Santo, oraram depois, oraram a cada momento, a cada passo que esta igreja dava, ela estava orando. Quando um é preso, eles estão orando. Quando uma adversidade se levanta, eles estão orando. Quando algo bom acontece, eles estão orando. Constantemente estavam orando, se dedicavam à oração. Lucas encerra a descrição, mostrando para nós como viviam os crentes da igreja do primeiro século, enfatizando no verso 46, dá um salto para o verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, todos os dias. Ou seja, será que eles se dedicavam nisso também? Sim, se dedicavam ao trabalho da igreja local, se dedicavam todos os dias, diz o texto, todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, com que objetivo? Certamente orar, louvar a Deus, partir o pão, e a igreja crescia nessas práticas espirituais, a igreja avançava, Samir. Eles partiam o pão em suas casas, viviam juntos, adoravam juntos, oravam juntos, tinham tudo em comum, e a igreja crescia. Era uma igreja amorosa, uma igreja que se preocupava uns com os outros. Essa igreja compreendeu bem o que Jesus disse. Aliás, o Senhor Jesus bem disse em João, no Evangelho de João: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se fizerem o quê? Se amardes uns aos outros. Essa igreja compreendeu bem. Eles amavam uns aos outros. Eles se preocupavam uns com os outros. Agora, volta para o verso 43. Olha o que diz. Verso 43 registra: todos estavam cheios de temor. Eles tinham temor. Meus irmãos, na medida em que nós temos uma percepção da presença de Deus, na medida em que nós compreendemos diante do Deus que nos colocamos, nós temos que nos encher de
temor, de reverência. O sentimento que deve encher o nosso coração é um santo temor, é uma reverência, e não um desleixo ou uma indiferença. Alguém que se coloca diante de Deus com indiferença é alguém que não compreendeu diante de quem está. Eles tinham temor. A consciência da santidade de Deus, como nós cantamos aqui, da glória de Deus, a compreensão da justiça de Deus, do Deus grande diante de quem, do Deus poderoso diante de quem nós nos colocamos, deve encher o nosso coração de temor, do santo temor, reverência. Quando eu tenho a oportunidade de viajar e observar paisagens assim, eu fico observando, por exemplo, na praia, aquele mar imenso, e fico pensando, o que sou eu diante desse planeta gigante? E se for comparar, que sou eu diante desse universo maior ainda? E Deus fez tudo isso. E Deus criou tudo. E Ele controla tudo. Tem tudo na palma das suas mãos. Estamos diante de um Deus tão poderoso, tão grande, tão cheio de glória. Não dá para se colocar diante dele com indiferença. Deve haver temor, assim como havia no coração destes irmãos. E o texto também diz: e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Observe, muitas maravilhas, muitos sinais, ou seja, os milagres eram feitos pelos apóstolos, coisas maravilhosas. Mas acontece que os apóstolos passaram, os apóstolos morreram, e nós não somos apóstolos, nós não somos os apóstolos, e nós não fazemos estes milagres que eles faziam. Eu não estou dizendo que não há milagres hoje, há sim, mas os milagres como os apóstolos faziam naqueles dias, da maneira como eles agiam, nós não temos hoje. Não temos os apóstolos fazendo estes milagres. E os que se dizem apóstolos, não fazem estes milagres. Mas, meus irmãos, aqueles milagres tinham uma finalidade. Nós não somos menores ou maiores por causa disso. Aqueles milagres que os apóstolos faziam, tinham uma finalidade. Serviam para atestar a autoridade apostólica, a autoridade da palavra, do ensino que eles traziam, como um ensino autorizado de Deus. E a mensagem era credenciada, autenticada por estes sinais. Irmãos, certamente nós não vamos assistir nos nossos dias estes mesmos sinais e prodígios e maravilhas que a igreja primitiva assistiu. Mas uma coisa é certa, nós devemos ter o mesmo temor, a mesma reverência, a mesma adoração a Deus. Isso não pode ser diferente. O versículo 46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu quero destacar essa palavra, alegria e sinceridade de coração. Era uma igreja que estava atenta à palavra de Deus, era uma igreja que expressava louvor a Deus, mas era uma igreja que tinha o coração marcado pela gratidão e pela alegria. Estava no coração dessa igreja. Meus irmãos, quero chamar a atenção aqui para um ponto. Nós temos que orar juntos, sim, mas nós também devemos nos divertir juntos. Isso é importante também. Alegria fazia parte da vida daquela igreja. Aliás, a alegria deve fazer parte da vida de todo crente. Nós devemos nos empolgar com a ideia de acampa dentro das crianças. Nós devemos nos empolgar com a ideia de confraternização. Nós devemos nos empolgar com a ideia de nos reunirmos.
e desfrutarmos de lazer juntos, de diversão juntos também. Isso deve nos empolgar. Meus irmãos, aquela igreja, aqueles irmãos, eles iam até ali, ao pátio do templo, ao templo, à igreja, para estudar a palavra, eles iam para adorar, e nós também devemos fazer isso, nós viemos aqui para isso, mas eles iam ali também para desfrutar da amizade, da camaradagem, da comunhão entre os crentes na igreja. Eles desfrutavam de tudo isso, e nós também devemos desfrutar disso. Não podemos excluir a alegria das nossas reuniões. Se alegre mais, reclame menos. Vou repetir. Se alegre mais, reclame menos. Você já percebeu o poder que você tem ao reclamar de contaminar sua própria alma? Você já percebeu o poder que você tem ao ser um reclamão, de contaminar a alma das pessoas que estão à sua volta? Isso é sério. Eu diria que há uma forma para a gente lutar contra essa prática, de vencer esse mal, louvando a Deus, e agradecendo a Deus, em todo o tempo, agradecendo a Deus por tudo que Ele está fazendo. Eu penso que essa perspectiva da soberania de Deus sobre tudo, sobre todos, ela faz com que o nosso coração se alegre mais e reclame menos. Irmãos, enquanto aquela igreja vivia assim, com o coração marcado pela alegria, pela gratidão, diz o texto, com alegria e sinceridade de coração. Enquanto aquela igreja era alegre, sincera, uma igreja que amava, se dedicava, sabe o que acontecia? O testemunho desta igreja impactava o povo à volta. O povo à volta ficava impressionado com o testemunho daquela igreja. E o texto diz, tendo a simpatia, verso 47, estavam louvando a Deus, né? Estavam com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Notou? O povo à volta, encantado. A fé cristã, irmãos, tem esse poder de gerar o interesse, o desejo, a apreciação, mas também a hostilidade. No caso aqui, neste momento, estava gerando a simpatia, o apreço do povo à volta. Mas a gente vai ver daqui a pouco, mais à frente, não vai demorar muito, que daqui a pouco vai despertar a hostilidade. Aquela igreja, com seu testemunho, tinha um impacto físico na vida dos irmãos, mas também tinha um impacto espiritual. À medida que ela crescia, à medida que a igreja dava este testemunho, Deus se agradava, e dia a dia acrescentava os que iam sendo salvos, dia a dia acrescentava membros novos àquela igreja. Era como se Deus estivesse dizendo, eu aprovo o testemunho de vocês, eu aprovo o comportamento desta igreja. É assim que Lucas encerra esse capítulo, encerra esta cena, descrevendo uma igreja crescendo, o evangelho sendo pregado de maneira desimpedida, atuante. É assim que Lucas fecha. Nesse último verso, nós percebemos que Jesus continua a trabalhar, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Jesus estava trabalhando na sua igreja, acrescentando salvos. Chamou 3.000 pessoas, converteu essas 3.000 pessoas e as juntou, acrescentou à igreja. Lucas deixa claro que Deus, o Senhor, é o agente da salvação,
É Ele quem salva o seu povo. Meus irmãos, isso não despreza o esforço humano. O esforço humano é importante, a sua dedicação é importante. Aliás, o texto, a palavra, quem encabeça o texto, lembram-se? Dedicavam-se. Dedicação. Então, a dedicação humana é importante, mas é o Senhor, e somente Ele, quem pode acrescentar os salvos à sua igreja. Isso está claro. Mas, meus irmãos, isso não alivia a preocupação que nós devemos ter com aqueles que estão se perdendo. Nós temos que nos preocupar mais com tantas pessoas que estão aí fora se perdendo. O inferno já está cheio demais, e parece que ele só está aumentando. Nós temos que nos preocupar mais, temos que trabalhar mais, temos que viver como esta igreja, para que mais pessoas sejam alcançadas para Deus. Precisamos dar esse testemunho. Eu me alegro porque a nossa igreja tem tentado viver isto aqui. A nossa igreja tem tentado buscar esse padrão aqui. Se você não percebeu isso, é que talvez tenha faltado envolvimento da sua parte. Envolvimento seu. Talvez você esteja um pé lá, o outro cá. E com um pé lá e o outro cá, não vai funcionar. Um pé em cada canoa, não funciona. Você precisa se fixar. Você precisa de fincar raízes. Você precisa de se envolver. Não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Isso sim funciona. Eu gostaria de aplicarmos mais este texto. Eu gostaria que você refletisse sobre o que você tem feito pela sua igreja. Talvez esta não seja a sua igreja, seja outra. O que você tem feito pela sua igreja? Através de você, a igreja pode crescer. Através de você, se você se dedicar nestas práticas, eles se dedicavam no quê? No ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações e na igreja local. Eles se dedicavam. Se você se dedicar nestas áreas, se você se dedicar assim, hoje, a igreja vai crescer através de você. Precisamos nos despertar para essa realidade, para um modo de vida cristão, um modo de vida semelhante a este, da igreja do primeiro século, que agradava tanto ao Senhor. Irmãos que eram dedicados no ensino dos apóstolos, na oração, no partir do pão, nas orações, no templo. E dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Esse tipo de caráter, de comportamento, de postura, faz com que a igreja cresça, impacta a sociedade. É uma igreja vibrante. Eu quero lembrá-lo, quero lembrar você, você pode ser um instrumento de Deus para impactar essa sociedade, para fazer com que a nossa igreja seja essa igreja vibrante. Mas onde é que você está? Onde é que você está? Este texto que nós acabamos de ler, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 44, é um espelho maravilhoso para a gente se enxergar, para a gente observar bem, e enxergar, e se enxergar nesta igreja, e se enxergar como parte dela, e contribuir para que ela seja aquilo que Deus planejou, que ela seja. Onde é que você está? Olha nesse espelho essa noite. Aqueles crentes da igreja primitiva tinham zelo no ensino dos apóstolos, perseveravam nisso. E você?
tem tido o mesmo entusiasmo, o mesmo zelo, a mesma dedicação para com a palavra de Deus, para com o estudo da palavra? Eles se dedicavam também na comunhão, uns com os outros. E você? Tem se dedicado a isso? Quanto tempo faz que você não visita um irmão da igreja? Quanto tempo faz que você não sai da igreja junto com o diácono que fecha a igreja? Oh, coisa boa. Talvez você seja daqueles que termina o culto, vira à direita, parece um ninja, some. Isso não combina com se dedicavam à comunhão. Não visita ninguém, não se envolve com ninguém, não participa. Eles se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão. Domingo passado foi culto de Santa Ceia, e esses primeiros bancos estavam todos vazios. Talvez tínhamos menos gente do que hoje, e a nossa igreja tem bem mais pessoas. Parece que a igreja dos nossos dias não tem a mesma dedicação para com a ceia, não leva com a mesma seriedade que a igreja do primeiro século. Mas esses que não têm a mesma seriedade são os primeiros a dizer: mas a igreja não está crescendo. Eu queria tanto ver a nossa igreja cheia, mas são os primeiros a faltar na ceia. Se nós nos dedicarmos nestas coisas, se dedicarmos mais à oração, reunião de oração, normalmente não enche uma fileira de banco. Se nós nos dedicarmos mais às atividades da igreja local, às vezes meu coração está tão grande na federação, nas coisas que estão acontecendo no mundo, no show, no cantor que vai se apresentar, no famoso ali, ai meu Deus do céu. Igreja daquela época não estava nem aí para isso, e o Senhor se agradava desta igreja, e ela crescia. Queremos ser uma igreja vibrante assim? Queremos. Vamos aprender com eles. Vamos perseverar. No quê? No ensino dos apóstolos. O que mais? Na comunhão, no partir do pão, nas orações e na igreja local. Sem dúvida, Deus se agradará de nós com essa postura e nos abençoará com crescimento espiritual e com crescimento também numérico. Não temos problemas com números, não temos medo e nem também idolatria. Que o Senhor nos ajude a ser essa igreja viva e vibrante